Olá, me chamo Simone Alvarez e esse vídeo é para abordar resenha crítica. O que é uma resenha crítica? Quais elementos devem estar presentes em uma resenha a fim de que você faça uma resenha correta? Então, o primeiro passo quando você está elaborando uma resenha é o quê? É descrever a obra. Se você está fazendo uma resenha a respeito de um livro, você vai colocar livro tal, autor tal, publicação tal, editora tal, tá? Ou seja, você deve identificar a obra a fim de não deixar o leitor confuso. Afinal, essa pessoa está fazendo uma resenha sobre o quê? Então, quando você faz a resenha, mencione a obra. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um capítulo de um livro, pode ser um artigo. Se for um artigo científico, é a mesma coisa, você vai mencionar o nome do artigo, o autor daquele artigo, o ano de publicação, tá? Vejamos um exemplo de um autor que eu gosto muito, que é o Valério Mazzuoli. Ele escreveu um texto a respeito da pandemia, tá? Se é possível responsabilizar a China pelo alastramento do coronavírus. Então, se eu for fazer uma resenha a respeito desse texto, desse artigo, tá? Como seria? Pode a China, tá, ser responsabilizada pela difusão do coronavírus, né, pela transmissão, pela difusão da pandemia de coronavírus, tá? Então, primeiro começa pelo título. Autor Valério de Oliveira Mazzuoli, ano de publicação 2020. Identificada a obra, então você começa a partir para quê? Para a introdução, tá? Primeiro passo, descrição da obra, e aí você pode partir para a introdução. Diga-se de passagem, você pode falar um pouco a respeito do autor, tá? No caso, eu conheço as outras obras do Mazzuoli, eu conheço o escritor do presente artigo, é pós-doutor em Direito Internacional, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, tereré. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito do autor. É obrigatório falar sobre quem é o autor? Não, é só uma dica. Aí então, como é que você vai fazer a introdução? Você vai falar: a presente obra versa a respeito deste assunto, ela fala sobre a possibilidade de acionar a Corte Internacional de Justiça a fim de perquirir a responsabilidade da China a respeito do coronavírus. O autor também menciona a respeito do descumprimento aos regulamentos sanitários que a China cometeu, que ela descumpriu regulamentos mundiais sanitários. Então, na segunda etapa, você vai fazer a introdução ao trabalho. O que seria a introdução? Apresentar qual é o tema central daquela obra, tá? Daquele artigo. Qual o tema central? Qual o objetivo do autor a respeito daquela obra? Então, a partir dessa pré-menção, dessa introdução, tá, a respeito do que vai falar o artigo, do que fala o artigo, você vai partir para o quê? Para descrição, tá, das ideias principais, tá? Uma vez introduzida os objetivos, o que é a obra, qual é a ideia central daquela obra, você vai começar a descrever o trabalho, tá? O que o autor falou? Isso quer dizer o quê? Que você vai copiar com as mesmas palavras o que o autor falou? Não. Então é muito importante que você, antes de partir para a sua resenha, você venha fazer o quê? Você leia o artigo, tá? Leia o artigo antes, que você já vai ter uma boa noção do que o autor fala. Sublinhe as partes principais e aí você vai descrever o que o autor menciona, tá? No caso, né, desse artigo do Valério Mazzuoli que eu estou usando como exemplo, então vou começar a falar. O autor inicia inicia a sua abordagem explicando que é um trabalho que ele ainda está investigando, que ele acredita que dá para compartilhar suas conclusões parciais, que é um trabalho exaustivo, que ainda não está pronto, mas que ele fala a respeito da possibilidade de acionar a Corte Internacional de Justiça com base nos artigos tais e tais e tais,
Depois ele começa a falar a respeito dos regulamentos sanitários que a China ela infringiu. Então, você vai falar em quantos parágrafos, pessoal? Em torno de uns pelo menos 3 parágrafos, tá? Pelo menos 3, no máximo 5 parágrafos descrevendo o que o autor está falando, tá? Você vai falar em cada parágrafo as ideias centrais daquele autor, você vai descrever. Então, a partir dessa descrição, você vai partir para a resenha de fato. E o que é a resenha de fato? É onde você concorda com o autor, é onde você critica o autor se você discorda, tá? Então, vamos ao exemplo aqui do texto, tá? Do Valério Mazzuoli. Eu posso começar a falar que eu concordo com o autor a respeito da possibilidade da responsabilização internacional da China perante a Corte Internacional de Justiça. E aí você pode, com certeza, trazer fundamentação para o seu ponto de vista, porque você não vai fazer resenha crítica falando, se você quer fazer uma resenha perfeita, você não vai começar. Após você fazer a descrição, você não vai falar o seguinte: eu acho que o autor está certo, porque eu concordo que a China não foi cuidadosa. Não, você vai fazer uma resenha crítica séria, né? Então você vai trazer fundamento jurídico para o seu trabalho, no caso se for uma resenha na área jurídica. Então você vai mencionar artigos legais, tá? Artigo de tratado internacional. Você pode trazer autores para dialogar com você. Se você concorda com o autor, você, por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Eu não li os outros autores a respeito do assunto. Então, caso eu concorde, tá, com o que o Valério Mazzuoli fala a respeito da responsabilização da China, eu posso pegar outros autores de direito internacional e falar que concordo. O ponto de vista de Valério Mazzuoli é louvável, uma vez que, por exemplo, André de Carvalho Ramos fala isso assim a respeito da responsabilidade internacional. O artigo tal do Estatuto da Corte Internacional de Justiça diz que demandas podem ser submetidas perante a Corte tal. Ou seja, você vai fundamentar tudo que você estiver falando a respeito da sua opinião. Você não vai dar uma opinião no sentido de eu acho, tá? Mas você vai procurar manter sempre a impessoalidade, tá? A opinião do autor é louvável ou discorda-se da opinião do autor, tá? Você não vai falar eu sou contra, discorda-se, tá? É a mesma coisa, só que em matéria de cientificidade você vai estar sendo neutro, tá? Você não vai estar dando o seu ponto de vista realmente, mas você não vai estar, por exemplo, metendo aquele eu, né? Aquele pronome de tratamento, pronome de pessoal, pronome de tratamento, tô louca. Enfim, aquele pronome pessoal na primeira pessoa do singular, e também não vai usar o nós, né? Não vai nem usar no singular nem no plural. Concordamos, eu concordo. E aí, pessoal, você vai escrever em torno de uns 3, 4 parágrafos. Não um parágrafo de uma linha, outro parágrafo de 2 linhas. Então, você vai fazer uns 4 parágrafos, pelo menos 3, tá? Explicando que você concorda com o autor, sendo impessoal, concorda-se com o autor, a opinião do autor é louvável. Então, você vai explicar o porquê você concorda com aquela opinião, tá? O porquê, e vai trazer para aquela fundamentação o ponto de vista de outros autores, tá? Outros autores, artigos, artigos científicos, pode colocar também, artigos de legislação, de tratado, e aí você vai dar a sua opinião, tá? É a sua opinião de forma impessoal. Após isso, você vai concluir o trabalho, tá? E você vai concluir provavelmente fazendo uma recomendação. Você pode falar o texto ele é importante para o público relacionado à área de saúde. Qual o público-alvo do texto? O público-alvo do texto pessoas da área de saúde, são pessoas da área de saúde, são juristas e aí alunos. Então você pode mencionar o público-alvo, você pode falar, fazer uma recomendação a respeito do assunto. Se você concorda com Valério Mazzuoli, você pode pegar e falar o seguinte: por fim,
Acredita-se que a China deve, de fato, vir a ser acionada perante a Corte Internacional de Justiça para que esse tipo de situação sirva como exemplo para os demais países, para que quando ocorrer uma situação anormal na área de saúde pública, esse problema de transmissão de vírus além fronteiras não ocorra novamente, tá? Então você pode terminar a sua resenha crítica fazendo uma proposta, tá? Em síntese, o que deve ter? Descrição da obra, uma introdução a respeito do trabalho, você dizendo quais são as ideias centrais do autor, os objetivos do autor para escrever aquela obra, quais foram os objetivos do autor ao escrever aquela obra. Você vai falar um básico geral sobre a obra na introdução. A partir de então, você vai fazer a descrição do texto, você vai escrever uns 3, 4 parágrafos, 5 no máximo, a respeito do que o autor está falando no texto, e para isso é importante que você tenha lido previamente o texto, sublinhado as ideias centrais. Depois você vai passar a resenha crítica, de fato, que é quando você vai trazer a sua opinião de forma impessoal, utilizando um embasamento com outros autores que concordem com ele ou que discordem com ele, porque você não precisa concordar com o autor, você pode discordar, trazer um diálogo entre autores, tá? E aí você vai dando o seu ponto de vista e vai embasando, tá? Com base na legislação. Por fim, a conclusão. E a conclusão você vai falar alguma recomendação, tá, a respeito do tema, tá? É difícil? Não. É preciso estar certinho, dividido, introdução, desenvolvimento, descrição e conclusão? Olha, não. O correto é que não esteja dividido. Tem professores, tá, que sugerem que faça de forma dividida, tá? Alguns professores falam, faz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Qual é a minha recomendação? Faça o que o professor mandar, tá? Faz o que ele pediu, porque é isso que ele espera de você. Se você quer fazer uma resenha correta, tá? Não é hora de você contrariar o seu professor, porque afinal de contas ele pediu do jeito dele. O correto, tá? Até mesmo para fins de publicação científica, é fazer dessa forma. Você vai fazer um parágrafo introdutório, o desenvolvimento do trabalho, que é a descrição da obra, depois a parte crítica, tudo como se fosse uma grande redação. A resenha, tá? No caso da prova, né? Da nossa prova, vai ser de quantas laudas, tá? São 2 laudas, tá? 2 laudas. Então, não passe, tá? De forma alguma para a terceira. E, se possível, né? Não faça uma resenha tão pobre, tá? De apenas uma lauda. Porque você não vai ter nem descrito direito o trabalho e você não vai ter fundamentado o suficiente, né? O ponto de vista, tá? O seu ponto de vista. Então, você deve ter pelo menos, tá? Pelo menos, né? Uma folha e meia, tá? O máximo é aqui, né? Quanto? 2 folhas, tá? O máximo é de 2 folhas, tá? 2 laudas. E então, pessoal, vamos fazer essa resenha crítica com muita segurança e muita tranquilidade, porque na prática ela não passa de uma redação muito mais elaborada, mas algo que vocês são perfeitamente capazes, tá, de fazer, tá? Então é isso que se espera. E mãos à obra, porque semana que vem a gente já entra em período de prova, e esses conselhos que eu dei não foram só para os meus alunos, também foi para você que gostaria de fazer uma resenha crítica. Lembrando que algumas revistas científicas aceitam resenhas, tá? Para fins de publicação. Eu mesma já publiquei uma resenha a respeito do capítulo 8 do livro Lei Natural e Direito Natural, do John Finnis. Diga-se de passagem, é um livro bem difícil, mas publiquei e deu tudo certo, tá bom? Então, esse vídeo não serve apenas para os meus alunos, serve também para pessoas que desejam publicar uma resenha, tá bom? Obrigada por ter assistido.